Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Elevada Matemática. Eu sou o professor Domingos e nessa aula você vai aprender a resolver um sistema de equações com duas incógnitas usando o método da substituição. Vamos então à leitura do nosso segundo exercício. Está escrito assim, ó: determine a solução do sistema de equações do primeiro grau, sendo o universo o conjunto dos números racionais. E aqui nós temos duas equações, tá? A primeira equação, nós temos aqui 5x mais 3y, que é igual a 2. E a segunda equação, nós temos 8x mais 2y, que é igual a 6. Vamos utilizar o método da substituição. E aí, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar em evidência, tá? Vou colocar em evidência uma das incógnitas. Eu vou escolher aqui a incógnita x. Então, nessa nossa primeira equação, eu vou escrever assim, ó: 5x é igual a 2 menos 3y. Aí você pergunta: professor, por que o senhor utilizou, por que o senhor fez isso? Porque é o seguinte, quando eu decido colocar em evidência uma das incógnitas, aquela que eu escolher, ela vai ficar isolada. Então, aqui ó, eu vou escolher escrever 5x. Após a igualdade, eu vou escrever todos os outros termos, beleza? Então, olha só, observe que aqui o 2 eu repeti, né? Está fazendo parte do segundo membro. E teve alguma mudança, teve uma pequena mudança. Esse 3y, que era positivo, agora ele passa para o segundo membro sendo negativo, tá? Mas nesse momento você observa que o x não está isolado, mas está isolado apenas o 5y. Vamos continuar com a resolução. O que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever aqui, ó, o 5x e também o restante dos termos do segundo membro. E agora eu vou fazer o seguinte: eu preciso colocar em evidência o valor de x, correto? Então, eu vou precisar dividir tanto o primeiro membro por 5, quanto todos os termos que estão no segundo membro também por 5. Por quê? Para manter o equilíbrio da equação. Perfeito? Então, nós temos agora a seguinte situação. Quando nós dividimos 5 por 5 é igual a 1. 1 vezes x é igual a x. Então, ficou aqui o x, que é igual... Nós temos agora 2 dividido por 5. Lembrando o seguinte, pessoal, você só pode efetuar... você só efetua quando você tem uma divisão exata. Se porventura, nessa divisão aqui, ó, se fosse um número com dízima periódica, não seria tão interessante, tá bom? Então, aqui ó, nós vamos transformar esse número decimal, esse número fracionário em um número decimal. Então, eu vou fazer aqui ó, as divisões. Então, ó, 2 dividido por 5, você concorda comigo que não existe um número inteiro que seja possível dividir por 5. 2 dividido por 5, não existe número inteiro. Então, eu vou escrever o quê? Um zero aqui. Ele vai pertencer ali, vai ficar no lugar ali dos números inteiros, beleza? Então, eu vou transformar esse 2 em um número decimal. Então, vai ficar 2 décimos. Agora, nós temos aqui o seguinte: 20 dividido por 5 é igual a 4. 4 vezes 5 é igual a 20. Então, com isso, nós temos a nosso primeiro resultado, né, que é um número decimal. Ou seja, 2 dividido por 5, temos como resposta 0,4. Então, vamos escrever aqui, ó, 0,4. Menos, vamos também dividir o 3 por 5. Caso a divisão não fosse uma divisão exata, uma divisão com número decimal exato, nós deixaríamos o próprio número fracionário, tá bom? Então, olha só, 3
eu não posso dividir por 5 de modo que eu tenha um número inteiro. Então, o que eu vou fazer? Vou escrever aqui o 0, né? E a vírgula e acrescentar um 0 aqui, ó. Então, nós temos agora, ao invés de termos 3 inteiros, vai ser 30 décimos. 30 dividido por 5 é igual a 6. 6 vezes 5, 30. Então, com isso, nós descobrimos aqui qual é o valor na forma decimal de 3/5. Menos 3/5 y, o resultado, né, na forma decimal é 0,6, né? 3/5 é igual a 0,6. Perfeito. Então, agora o que nós vamos fazer? Vocês percebam o seguinte, que nós temos todo esse trabalho, né, para isolar o valor de x. Então, como o método o método é da substituição, nós vamos pegar esse resultado aqui que nós temos do valor de x e vamos aplicar na nossa segunda equação. Então, vamos reescrever. Eu vou escrever aqui, ó, vai ficar, ó, 8 vezes x mais 2 vezes y, que é igual a 6. Vamos efetuar as substituições? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. 8. Eu vou abrir parênteses e vou reescrever aqui, ó. Aliás, eu vou escrever 0,4 menos 0,6y. E aí, talvez você esteja, né, se perguntando, professor, por que o senhor fez isso? Esse resultado aqui, pessoal, é nada mais nada menos do que o valor de x. Perfeito? Professor, mas por que nós estamos tendo todo esse trabalho? Porque é muito mais fácil dividirmos, né? Perdão, é muito mais fácil trabalharmos com uma equação com uma incógnita do que uma equação com duas incógnitas. E quando eu falo duas incógnitas, não quero dizer no sentido, professor, x e x são duas incógnitas? Não, é uma incógnita só. São termos, né? É o mesmo termo, tá bom? São termos semelhantes. Agora, quando eu falo x e y, são duas incógnitas, tá? Professor, e se fosse no caso y e y, seriam duas incógnitas? Não. Y e y é apenas uma incógnita, tá? São termos semelhantes. Perfeito? Então, vamos voltar aqui. Então, eu vou continuar aqui reescrevendo o 2y, que é igual a 6. Vamos aplicar aqui a propriedade distributiva, que ela vai fazer o quê? Nós vamos multiplicar o 8, né, que está fora do parênteses, ele vai multiplicar por todos os termos que estão inseridos entre parênteses. Eu vou já escrever aqui, ó, vou armar a continha, né, ou o dispositivo prático, para que ao finalizarmos ali, finalizarmos esse produto aqui, nós possamos escrever logo direto qual é o resultado, né? Ou seja, 0,4 vezes 8, nós vamos encontrar o seguinte: 8 vezes 4 é igual a 32 ou 3, 8 vezes 0 é 0, 0 mais 3 é 3, né? A vírgula ficará entre o 3 e o 2, perfeito? E vamos efetuar aqui o produto, né, de 0,6 vezes 8. 0,6 vezes 8. 8 vezes 6 é 48, vão 4. 8 vezes 0 é 0, com mais 4 é 4. A vírgula ficará entre o 4 e o 8, porque nós precisamos fazer o deslocamento da direita para a esquerda, né? Da direita para a esquerda. E assim, nós encontramos, né, qual é o resultado, né, do produto aqui, ó, do 8 vezes 0,4, ou 0,4, né? E 8 vezes menos 0,6. Vamos reescrever aqui os resultados. Então, nós vamos encontrar 3,2, 3 inteiros e 2 décimos, né? E, por último, aqui, 4 inteiros e 8 décimos de y. Perfeito? Mais 2y, que é igual a 6. Ok? Agora, vamos continuar, né? Eu vou fazer o seguinte, você vai observar que eu vou escrever aqui, ó,
Eu vou simplificar logo essa parte. E aí você vai entender comigo, ó. Menos 4,8y mais 2y. Vamos deixar a conta armadinha aqui, ó, do lado. Deixar o algoritmo aqui, ó. Menos 4,8 mais 2, né? Olha só. Essa conta nós vamos subtrair, né? Vai ficar 8 aqui. E 4 menos 2 é 2. Então, o resultado, né, da subtração entre menos 4,8 e 2 é igual a menos 2,8. Então, vamos escrever aqui, ó, menos 2. Deixa eu voltar porque eu não gostei da forma como eu deixei representado o sinal de menos. Menos 2y, que é igual... Agora você vai perceber o seguinte, eu vou escrever o 6 e aqui eu vou escrever menos 3,2. Professor, de onde o senhor tirou esse menos 3,2? Não era mais 3,2? Ora, o seguinte, preste atenção aqui, ó. Você tem, ó, um valor positivo, claro que não está escrito aqui o sinal de mais, mas já fica subentendido que o valor é positivo, beleza? Então, ele é um valor positivo. Ele estava fazendo parte do primeiro membro. Quando eu passo ele para o segundo membro, mas por que, professor? Porque, ó, lembra, eu preciso isolar os termos que têm parte literal, ou seja, os termos que têm a incógnita. E preciso colocar de um lado, né, ou seja, de um primeiro membro, o termo que tem incógnita e no segundo membro os termos independentes. O que são termos independentes, professor? São aquelas letras, perdão, aqueles números que não têm letra, que não estão acompanhados por letras, beleza? Enfim, então é por isso que houve essa mudança, beleza? Vamos então continuando aqui, ó. Então vai ficar menos 2y, que é igual. Agora vamos efetuar essa subtração, ó. Nós temos mais 6, esse 6 eu vou transformar em um número decimal, beleza? 6 eu vou transformar em um número decimal, mais 6, e menos 3,2. Então, nós vamos subtrair, certo? Então, vai ficar 0 não pode subtrair de 2, então ele vai pedir emprestado para o 6, né? Então, vai ficar 10 menos 2 é igual a 8, vírgula, e nós vamos agora subtrair mais 6 menos 3 é igual a mais 3. Perdão, olha só. Pay attention, presta atenção. Professor, mas como é que vai ficar 6? Não, não é 6 não. Na realidade é 5. Por quê? Porque o 6 ele emprestou pro 10. Perdão, emprestou pro 0, tá? Então, o 0 não ficou mais 0, ficou 10. Aí 10 menos 2, aqui, ó. 10 menos 2 é 8. E ao invés de virar 6, não é mais 6 não. Como ele emprestou, então se ele emprestou 1, ele vai ficar 5. Então, 5 menos 3 é igual a 2. Isso aí, vocês estão bem atentos. Então, nós vamos encontrar aqui mais 2,8. E estou percebendo aqui uma coisa, aqui, olha só. Vou escrever aqui, ó, mais 2,8, 2,8, olha só. Eu vou passar aqui a borracha, porque olha só. Aqui nessa parte, ao invés de ser 2, é 2,8, tá? Muita hora nessa calma. Menos 2,8. E aqui também é menos 2,8, certo? Professor, agora eu percebi mesmo. Realmente, se eu tinha colocado 2, o senhor tinha acabado de fazer aqui, realmente, ó. Então, por isso que é bom a gente deixar sempre o cálculo ao lado, porque ele é ele nos auxilia, beleza? Então, ó, o resultado da subtração de menos 4,8 mais 2 é igual a menos 2,8. Então, é menos 2,8, não menos 2, beleza? Então, agora nós vamos continuar. Precisamos colocar em evidência o menos 2,8, então nós precisamos dividir por quanto? Precisamos dividir por menos 2,8, tanto o primeiro membro quanto o segundo membro. Deixa eu voltar aqui, porque eu não gostei dessa barra. Dividido por menos 2,8, menos 2,8.
passar aqui a rolagem, né? E aí vai ficar o seguinte: y, opa, mudar a cor, professor. Beleza. Y vai ser igual a quanto? Olha só, quando nós dividimos mais 2,8 por menos 2,8, o resultado será menos 1. Então, temos como resposta que o valor de y ele é igual a menos 1. Agora, nós vamos descobrir o valor de x. Então, eu vou utilizar aqui, pessoal, sabe o que? Qualquer uma das equações. Então, eu vou usar essa aqui, ó. X igual a 0,4 menos 0,6y. E vou efetuar as devidas substituições, ó. X é igual a 0,4. Professor, eu não entendi. Calma. Você não entendeu o quê? Professor, eu não entendi de onde você tirou esse x menos 0,4. Olha só. Presta atenção aqui, ó. Eu preciso utilizar agora qualquer uma das equações, beleza? Para encontrar o valor de x. Então, ó, eu posso utilizar essa primeira equação, posso utilizar a segunda e eu também posso utilizar essa equação aqui, ó, porque ele é uma derivação dessa primeira. Então, tanto faz eu utilizar esta como esta aqui, o resultado será o mesmo, tá bom? Então, é por isso que eu estou usando para descobrir agora o valor de x utilizando essa parte aqui, tá bom? Mas isso não impede de você tentar fazer por qualquer uma dessas outras, beleza? Então, vamos lá, continuando aqui, eu vou escrever aqui menos 0,6 vezes quanto? Menos 1, que foi o valor que nós encontramos, de y. Perfeito. Olha só, agora nós vamos escrever x é igual, né? Aqui, ó, 0,4. Olha só. Presta atenção aqui, ó. Menos 0,6 vezes menos 1, olha só. Na multiplicação, quando nós temos sinais iguais, o resultado será sempre positivo. Então, o sinal do 0,6 será um sinal sinal positivo. Então, agora nós temos 0,4. Vou até escrever aqui ao lado para nós efetuarmos aqui, para que possamos efetuar essa adição. 0,4 mais 0,6, o resultado será quanto? 1. Isso mesmo. Perfect. X é igual a 1. Professor, então descobrimos a solução? Sim. Então, a solução para esse sistema, parece um 5, né? Foi esquisito esse S. Peraí, vou ajeitar aqui. Então, o conjunto solução, ele será igual ao que? O valor de x sendo 1 e o valor de y sendo menos 1. Professor, isso aqui é um par de coordenadas? Isso mesmo. Nós temos valor de x e y, tá? Por quê? Porque quando nós representamos no plano cartesiano, né, nós temos esse par de coordenadas. Descobrir, né, encontrar, determinar a solução de um sistema é nada mais, nada menos do que descobrir os valores de x e de y, ou valores das incógnitas, né? Ah, professor, tudo bem, mas quem me garante que isso está certo? Vamos fazer a prova real? Lembrando que a prova real, pessoal, não é um fator preponderante no sentido de que se você não fizer, o teu cálculo não está concluído. Não. A prova real é nada mais, nada menos do que uma certificação sua de que aquele resultado que você encontrou, ó, tá tudo ok, tá tudo certo, e você vai ter a certeza que você acertou a questão. Então, vamos à prova real. A prova real consiste em fazer o quê? Nos valores que nós encontramos das incógnitas, nós vamos repetir, na realidade, nós vamos substituir para verificar se há realmente uma igualdade. Beleza? Então, vamos lá. Então, olha só. Acontece o seguinte. Nós vamos fazer aqui, ó. Deixa eu buscar aqui, ó. 5x. 5x. A prova real.
Então nós temos o 5. No lugar do x, eu vou substituir por 1. 5x, deixa eu voltar aqui. 5x mais 3y é igual a 2. 5x mais 3y, o y nós descobrimos que é quanto? Que é menos 1, que é igual a 2. Então aqui ó, no lugar do x e aqui o lugar do y. E olha só, 5 vezes 1 é igual a 5 e menos 3 vezes 1 é igual a menos 3, que é igual a 2. 5 menos 3 é igual a 2. Ou seja, e aqui nós temos o seguinte, que realmente está fazendo sentido. Ou seja, na nossa primeira equação, realmente, esses dois valores de x e de y, está tudo ok. Vamos verificar agora, então, na nossa segunda equação. A nossa segunda equação é o valor de 8x mais 2y igual a 6. Então, deixa eu escrever aqui. 8, no lugar do x, vou escrever 1, mais, aqui, mais 2y, mais 2y. Opa! Professor, o senhor esqueceu que você está substituindo? É mesmo. 2, deixa eu também tirar esse sinal de mais aqui, que eu não gostei. Então, é 2. Nós vamos substituir por menos 1, que é no lugar do x, do y, certo? Aqui, ó. Isso aqui é igual a 6. Perfeito? Então, ó, 8 vezes 1 é 8. E olha só, mais 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Igual a 6. Então, 8 menos 2 é igual a 6. Observem o seguinte, que nós encontramos uma igualdade, beleza? Então, satisfaz as duas equações. Os valores de x e de y realmente são esses valores aqui, beleza? Então, eu não poderia deixar de encerrar essa aula, né, sem pedir uma coisa para você, caso você ainda não seja inscrito, que você se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like e também seus comentários, porque eles serão de grande relevância para o canal, né, para o crescimento do canal e também para divulgação, propagação, né, dessa informação, para que mais pessoas sejam contempladas, assim como você está sendo. Beleza? Então ficamos por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!